E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês aqui no canal Toto Foods, o seu canal de futebol na internet. Pessoal, e nesse vídeo pra gente falar um pouco a respeito de São Paulo e LDU, né, que vão jogar nessa quinta-feira, e o porquê de eu estar otimista de que o São Paulo sim vai se classificar para a semifinal, tá? Antes de mais nada, peço muito a ajuda de vocês para deixar o like, a inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo. É super importante e me ajuda demais, tá certo? Bom, sem enrolação, então, simbora pro vídeo, pessoal. Falar um pouquinho sobre São Paulo, né? Eu não tiro a razão, não tiro o direito de você ficar um pouco com o pé atrás em relação ao São Paulo, por conta dos dois últimos resultados. É bem verdade que no jogo contra o Santos, convenhamos que era um jogo que ninguém estava com a cabeça pro jogo, era um jogo com muitas reservas, enfim, o foco do São Paulo mesmo diante do Santos, ainda continua sendo Libertadores. E eu quero falar aqui o porquê de eu estar otimista, galera. Bom, o primeiro ponto é que, diferentemente de 2 anos atrás, em que São Paulo foi amassado pela LDU nos seus domínios, a gente viu nesse último jogo entre as duas equipes um São Paulo que teve oportunidade de vencer a partida ou, no mínimo, empatar. E perdeu para si mesmo, na minha visão. É bem verdade que a LDU conseguiu aproveitar os lances que teve, mas para mim o São Paulo perdeu por incompetência na questão defensiva, né? Foram erros assim primários que o São Paulo teve ali com os seus defensores e o São Paulo produziu para vencer. O São Paulo poderia ter feito muito bem 1, 2 gols, sabe, até vencer, mas não conseguiu fazer, né? Pecou numa má pontaria do Luciano, até mesmo do Ferreirinha. Mas esse é um dos primeiros pontos que eu queria falar com vocês. Outra questão é a torcida. A gente sabe que a torcida de São Paulo é o que vem carregando o time já há um bom tempo, há muitos anos, diga-se de passagem. E a gente sabe que, se tratando de Caldeirão, se tratando do tal ambiente hostil, a torcida consegue fazer muito bem quando se trata principalmente de Libertadores, porque é uma química muito grande de São Paulo e Libertadores e a torcida também. Então acho que é um ponto importante que a gente precisa analisar. Outro ponto também, galera, vale ressaltar que o São Paulo já conseguiu ganhar da mesma LDU, sim, alguns anos atrás, por 3-0, com um time que eu diria, diga-se de passagem, bem inferior ao que o São Paulo tem agora. Isso em meados de 2019, 2020. Né? Tinha Tietê, tinha Igor Gomes, enfim, tinha uns cabecinhos de bagre ali e que o São Paulo conseguiu se impor. Tá? Outro ponto também, como não lembrar da Copa do Brasil entre São Paulo e Corinthians? Talvez a atmosfera fosse um pouco diferente, a situação fosse um pouco mais reversível, mas mesmo assim, o São Paulo naquele jogo poderia ter feito uma goleada histórica para cima do Corinthians. Foram gols assim em 10 minutos de diferença, talvez, e conseguiu abrir um marcador, conseguiu ser avassalador. Enfim, e outro ponto é o São Paulo de Crespo. A gente vê que o São Paulo tem um padrão de jogo estabelecido, a gente vê que o São Paulo tem um entendimento de esquema tático, do que o Crespo está pensando, e isso é muito importante. Eu acho que contra o Santos jogou mal, foi um ponto fora da curva, acredito eu, por conta da Libertadores. Tá? Eu acho que talvez São Paulo jogasse hoje da forma como jogaria até então, se não precisasse de Libertadores, teria sido um resultado talvez um pouco diferente. Mas é aquilo, não tem como o foco não ser a Libertadores. E é isso que me apega. Eu acredito muito na classificação. Eu tenho quase 100% de certeza que São Paulo vai passar pela LDU. Não sei se nos pênaltis ou se no placar de 3-0, não sei, mas acredito muito na vitória do São Paulo. Mais uma vez frisando, eu não tiro o direito de você estar com o pé atrás, mas eu estou bem confiante, né, que o Luciano vai deslanchar, quem tiver que deslanchar, Ferreirinha também, porque aquilo é afinar a pontaria, acertar o pé para que as bolas possam de fato chegar ao gol do time adversário. Eu acho um outro ponto também muito interessante de se analisar, que a LDU não é mais a LDU de 2 anos atrás. Eu acho que essa LDU é completamente batível, sim, tá? Isso ficou evidente no jogo lá no Equador. São Paulo poderia muito bem ter sido com um resultado diferente, mas não saiu por incompetência própria, digamos assim. Mas, logicamente, não vou aqui tirar os méritos da LDU, que conseguiu fazer os gols, conseguiu ser feliz, isso é muito importante ressaltar. Mas aqui em casa, eu acho que o São Paulo tem tudo ali para fazer um excelente resultado. Assim espero. E passando pela LDU, eu acho que vai ser
uma semifinal bem parelha com o Palmeiras, que deve passar pelo River Plate. Logicamente, analisando time por time, o Palmeiras, tanto diante do River Plate, quanto eventualmente do São Paulo, ou até mesmo a LDU, tem mais time, é um dos favoritos, assim como o Flamengo é também. Mas, em termos de competições de mata-mata, o São Paulo tem uma boa vantagem e já passou pelo Palmeiras na Copa do Brasil, por exemplo, enfrentando o Flamengo, enfrentando até mesmo o Corinthians. Então, mesmo o São Paulo talvez tendo um time mais inferior, tem tudo aí, porque a gente sabe que tem tudo para passar, porque a gente sabe que esses torneios de tiro curto ali, é aberto, tá? Diferentemente se fosse um Brasileirão, que precisaria de muito mais elenco para suportar a carga de 38 jogos. Mas enfim, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Eu acho que não é uma situação de abandonar um barco. Eu acho que a gente precisa ali... Acho que tem até um negócio aqui no meu orelha. Eu acho que a gente tem tudo para conseguir um resultado melhor, um resultado mais convincente. Então tudo vai depender, logicamente, aí do meu apoio e do seu apoio também para a gente conseguir passar dessa fase. Então esse foi o vídeo que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe bastante like, se inscreva no canal, recomende esse vídeo a um amigo ou uma amiga, ajuda bastante. E vejo vocês numa próxima. Provavelmente amanhã teremos talvez mais um vídeo em relação ao jogo, né, uma prévia do jogo dessa quinta-feira. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Não se esqueça, likezinho, inscrição no canal. Vejo vocês numa próxima. Um forte abraço a todos, até mais e valeu!